Jesus está voltando? Que história é esta? Por que estamos ouvindo tanto nestes dias? Curiosidades muitas vezes são atrativas e interessantes. No caso que estaremos relatando, temos uma bem marcante. Filósofos dizem que, no caminhar da humanidade, certos conjuntos de fatos costumam se repetir. Pode-se dizer que todos temos ouvido nestes últimos tempos, com forte presença na internet, continuamente a frase: Jesus está voltando. Esta alegação envolve um conjunto de fatos não isolados, dos quais faz parte um evento por demais conhecido, chamado de Apocalipse, ou a ira do Criador vindo sobre a humanidade. Este Apocalipse relata acontecimentos jamais imaginados pelo homem. Para se ter uma melhor compreensão, de tal magnitude também de coisas inusitadas, longe da nossa compreensão, basta dizer que os homens procurarão com todo ímpeto se matar e a morte fugirá deles. É muito estranha esta afirmação, sinal de que estaríamos vivendo uma realidade muito diferente daquilo que nossa mente pode compreender. Então, falando em matéria de história que se repete, o grande paralelo que desta situação surge, nos traz a lembrança do também não menos conhecido, o chamado dilúvio, sem esquecer também da destruição de Sodoma. Nos dias de Noé, a terra estava de toda corrompida, a maldade havia se espalhado em níveis extremos, todas as piores práticas humanas estavam presentes. Então, Deus destruiu a vida na terra pelo dilúvio, tendo antes separado Noé e sua família para construírem uma arca. Ora, foram muitos e muitos anos desde que Deus ordenou a Noé esta construção e, tendo Noé proclamado a todos o que viria a acontecer, ninguém se importou em conseguir um lugar na arca. Antes, diante da sabedoria humana, foi tudo tido como loucura. Quanto a Ló, ele viveu em Sodoma, onde a decadência humana alcançou níveis de tal magnitude que provocaram a ira de Deus contra aquele povo, destruindo-os totalmente. Voltando aos dias de hoje, neste paralelo da história humana, pergunta-se: o que a maioria das pessoas pensam quando ouvem, insistentemente, que Jesus está voltando? Certamente, muitos também acham loucura, enquanto outros ficam naquela do nem sim, nem não, muito pelo contrário, pois afinal são boas pessoas e não fazem mal para ninguém e, pela sua sabedoria e aparente bom senso, confiam que isto será suficiente para colocá-los nesta nova arca. Afinal, haveria sinais, nos quais poderíamos nos basear para atestar a verdade disto que tem sido levado aos ouvidos de todos? Na Bíblia está escrito que, dirigindo-se a Jesus, perguntaram a ele o seguinte: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Então, Jesus começou a responder, enumerando os sinais. Primeiramente, falou de um importante sinal, dizendo: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24 versículo 32. Em termos bíblicos, figueira significa a nação de Israel. Logo após a crucificação de Jesus, o Império Romano invadiu Israel, fazendo com que se cumprisse uma profecia bíblica de que seriam espalhados por todas as nações, por causa de sua rebelião contra Deus. Sendo descendentes de Abraão, tinham sido escolhidos por Deus como seu povo, sendo alvos de muitas maravilhas e manifestações do Criador. Com a negativa dos judeus em reconhecer a Jesus como Messias, a nova aliança foi levada a todos os povos. Espalhados, a nação também não mais era, digamos, existente. Passados quase 2000 anos, período que a Bíblia chama de tempo dos gentis, como sabemos, Israel se renovou e novamente surgiu como nação em 1948, quando a ONU declarou a criação do Estado de Israel, trazendo os judeus de volta à sua terra. Com a volta para sua terra, cumpriu-se também, pelo menos outras duas profecias, que assim estão descritas. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma nação de uma só vez? Fechando o Senhor a madre, ou seja, fazendo cessar a nação Israel, não pode ele também abrir, quer dizer, fazê-la novamente ressurgir. Isaías 66 versículos 8 e 9. A segunda profecia,
complementa: portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que não se dirá mais: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Jeremias 16 versículos 14 a 16. Nisto também temos uma curiosidade. Algumas vezes se ouve a indignação de um ou outro, segundo os quais, a ONU jamais deveria ter colocado o povo judeu no local onde hoje estão. Mal sabem quem isto alega, que a ONU e as nações que aprovaram foram meros instrumentos do Criador para fazer cumprir sua profecia. Outro sinal. Continuando, Jesus deu mais um sinal, dizendo que é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, povos e tribos. Ora, além de missionários espalhados por todos os povos, tribos e nações, tudo em obediência à ordem dada por Jesus, de repente, surge nada mais, nada menos, que a incrível internet. Absolutamente poderosa para levar o Evangelho de Jesus, maciçamente por toda a terra. Sem dúvida, é um tremendo sinal. Por fim, Jesus complementa e diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, pois se levantarão povo contra povo e nação contra nação, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E farei aparecer prodígios em cima, no céu e, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas 21, Mateus 24 e Atos 2 versículo 9. Ora, não faltaria quem vai dizer que terremotos, guerras e rumores de guerra, sempre ocorreram. Porém, existe algo de muito novo, caracterizando estes sinais. Trata-se do poder ouvir, pois apenas na história recente, é que a humanidade realmente toma conhecimento efetivo destas coisas, sendo que atualmente é tudo instantâneo. Não bastasse isto, a quantidade e frequência é assombrosa. Por outro lado, quanto aos sinais no céu e na terra, basta acompanharmos na internet matérias a este respeito e vamos ver a crescente quantidade destas coisas espantosas. Já, com relação ao bramido do mar e das ondas, não é segredo a progressão que isto vem tendo e o tanto que se debate a respeito. Então, como parte deste conjunto de fatos, temos a descrição bíblica do chamado arrebatamento. Vejamos, está escrito que ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Vigiemos, pois, a todo tempo, orando para que possamos escapar de todas estas coisas que têm de suceder e, podendo vir a estar em pé na presença do Filho do Homem, Jesus Cristo. E como podemos fazer parte dos escolhidos? Seria através de boas obras? Afinal, boas obras são coisas muito importantes e as devemos praticar. Porém, no tocante à salvação, a palavra tem outra diferente colocação e diz que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2 versículos 8 e 9. Quer dizer, as boas ações que praticamos resultam em colher ainda na terra, tudo o que semeamos, todavia, o caminho para se chegar e estar eternamente com Deus, chama-se Jesus Cristo. Boas obras, o cristão comprometido deve praticar até como parte da sua fé salvadora, pois, se pela fé em Cristo ele é salvo, pelas boas obras, ele recebe galardões a mais no céu. Para todos os demais, as boas obras são sementes cuja colheita se faz enquanto estivermos na terra. Aliás, existe pessoas que criam e participam de eventos destinados de ajuda aos menos favorecidos ou a projetos sociais, todavia, é Deus quem conhece o coração de cada um para eles retribuir com colheita ainda na terra, pois, também percebe-se que entre estas pessoas, o intento muitas vezes é o de se justificarem a si mesmos, dispensando qualquer comunhão ou ligação com as coisas do Criador. Isto, notadamente em um país cristão, equivale a negar a Jesus Cristo. Assim, Jesus ensina que é preciso nascer de novo, através da água e do Espírito e recebendo a Ele, como Senhor e Salvador.
Trata-se da entrega total, 100%, e que pede amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e entendimento e, ao próximo, como a si mesmo. Parece muito difícil. Só que nesta mudança, a pessoa torna-se morada do Espírito Santo, que é quem estará intercedendo por ela, acompanhando-a em todo o tempo. Neste caso, tem-se uma nova pessoa, tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, e muito mais, esta pessoa passa da condição de criatura, para se tornar filho de Deus, adotado em Jesus Cristo, para com ele viver eternamente. Por isto é que, quando se diz que somos todos filhos de Deus, não se está falando de acordo com o manual bíblico. Ainda neste tempo e, antes que venha o grande juízo de Deus, restará para os homens, o período da grande tribulação, também chamado de o dia do Senhor, o derramar de sua ira, da sua vingança sobre a terra e sobre os homens. Para começar, esta descrição já nos traz um importante esclarecimento. Quantas vezes costumamos dizer coisas do tipo: como Deus permitiu isto, ou aquilo mais? Como é que pode ter deixado isto acontecer? Será que ele não está vendo? Ele não deve existir, pois do contrário, não permitiria. Mas, vemos aqui que ele está falando em se vingar da humanidade. Ora, isto significa que ele entregou em nossas mãos, fazendo-nos como mordomos, administradores das coisas por ele entregues. Para isto nos deixou um manual do fabricante com todas as orientações necessárias. Também nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer uma nova aliança com a humanidade. Mas então, o que aconteceu? É simples, deixamos de lado o seu manual do fabricante, bem como o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Demos preferência aos falsos atrativos do mundo, bem como a outros deuses. Permitimos que o inimigo de nossas almas nos influenciasse, em nós agisse e tomasse conta da situação. E é em seu manual de vida, que ele adverte a todos, dizendo: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Isaías 13 versículo 9. E continua: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Interessante esta afirmação, porque dá a entender que aqueles que verdadeiramente, pela ação do Espírito Santo, poderiam falar da palavra de Deus, já não se encontram mais na terra. Quem sabe, ainda permaneçam os chamados religiosos, praticantes de rituais, mas a quem faltava o real conhecimento da palavra. E a palavra continua advertindo, ao afirmar que as pessoas irão errantes de um mar até outro mar, e do norte, até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8, versículos 11 e 12. E segue dizendo: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou e nunca jamais haverá. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. É de se ficar perplexo ao imaginarmos o que estará acontecendo com nosso mundo. E ainda escreve mais: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que havia sido preparado para o diabo, o anticristo, o falso profeta e todo o exército de demônios. Esta é a segunda morte. A total ausência de Deus. A Bíblia relata 7 anos para este período da grande tribulação, todos na presença do anticristo, pois já não tem quem o impeça. E está escrito que deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui temos outra coisa incrível, vejamos. Quando foi dado o Apocalipse ao apóstolo João, não haveria ninguém naquele tempo que pudesse imaginar tudo que existe nos dias de hoje em matéria de meios de compra e venda.
A tecnologia de chips que existe nos faz pensar que não está faltando praticamente nada para o aprimoramento do que o Apocalipse chama de marca. E então, seguiu-se outro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Finalmente, para concluirmos esta breve exposição, voltemos aos dias de Noé. Sabemos que ninguém quis participar da loucura de Noé, só mesmo ele e sua família. E cá entre nós, era difícil mesmo para qualquer um. Mas, e agora, quando a própria palavra do manual bíblico reconhece que, os que se perdem, também consideram loucura o Evangelho de Jesus. Evangelho que se traduz em sua graça, ou seja, um inigualável presente, imerecido, mostrando todo o amor que o Criador tem pelo ser humano. Diante de todas estas coisas, o que é que você decide? Qual a opção que você faz ou fará? Que tal o convite para tornar-se louco diante dos homens que se perdem, para então, tornar-se sábio diante de Deus? Venha logo, não deixe para depois, a porta da arca está prestes a se fechar. Ouça a palavra, confira, aprenda e siga os sinais que o Criador tem nos dado. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.